Vamos falar agora do horário de classe. É um processo que demanda tempo, é um processo delicado, é um processo que precisa de silêncio. O diretor deve estar no seu espaço tranquilo para poder fazer, porque ele vai precisar da matriz curricular, da projeção de classes, ele precisa da matriz curricular, da projeção de classe e da atribuição dos professores. Então, ou seja, o que ele precisa saber? Esses documentos são documentos que vão norteá-lo para elaboração do horário de classe. Ou seja, quantas aulas, a matriz curricular, quantas aulas ele vai poder ter de cada disciplina e o total dessas aulas geral. Então, quantas aulas de matemática, de português, de história, isso é a matriz curricular. Ele vai precisar da projeção de aulas para o ano que vem, ou seja, quantas aulas, quantas turmas e classes ele vai ter o ano que vem. Então, quantas turmas, quantas classes de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, né? Quantas turmas? A, B, C do primeiro, A, B, C do segundo, ou só A e B do primeiro, né? Então, classes e turmas. A partir do momento, e depois a atribuição de classe de aula, ou seja, qual é o professor que vai dar aula para aquele componente curricular. Então, diante desses 3 documentos, ele vai ter a possibilidade de montar o quadro de horário de aulas. Então, assim, há algumas escolas que têm a possibilidade de comprar os softwares, programas que realizam, você alimenta ele com o número de professores, quantidade de aulas, de horas aula, e o programa vai te devolver o quadro do horário de classe. Mas não são todas as escolas que têm condição de ter esse programa. Então, o profissional, o diretor da escola, que é o responsável para fazer o horário de classe, ele tem que ter algumas competências e habilidades para elaborar esse horário de classe. Agora vejam, trabalhamos numa escola com uma gestão democrática, onde acreditamos no trabalho em equipe. Então, muitas vezes, o diretor da escola não tem essa competência e essa habilidade para fazer o horário de classe. Precisa um raciocínio lógico, matemático, que nem sempre todos os diretores de escola têm. Eu mesma posso dizer que eu tenho grande dificuldade em horário de classe. E não há vergonha nenhuma em a gente dizer que nós temos dificuldade nisso ou aquilo, porque só no momento que nós falamos que temos dificuldade em determinada coisa é que temos a possibilidade de sermos ajudadas ou de aprendermos. Então, assim, nesse momento, se você sentir diretor de escola ou coordenador de escola, porque às vezes a direção delega isso para a coordenadora. Se sentir que tenha dificuldade, busque junto aos seus colegas, né, de equipe, que são os profissionais da educação, quem é que tem mais facilidade para fazer. Não é delargar, pensem nisso, é delegar, ou seja, você entrega para ele porque ele tem mais competência e habilidade para fazer. Porém, você está junto com ele, aprendendo junto com ele como fazer, tá? Então, assim, outro ponto, horário de classe deve privilegiar sempre o aluno, não o professor. Embora a gente pense muito no professor, porque muitos professores não dão uma aula só naquela escola, ele dá aula naquela escola e em outras escolas também. E ele precisa ter um horário de classe que ele possa encaixar as aulas dele daquela escola com outra escola. Então, por isso que é um processo realmente delicado, porque embora a gente tenha que privilegiar o aluno, e privilegiar o aluno significa pensar que ele tem que ter todos os dias 5 aulas distribuídas em 4 horas, todos os dias. Pensar que nós temos que viabilizar para ele dobradinhas no máximo de disciplinas que nós pudermos oferecer. Então, 2 aulas para matemática, 2 aulas para português. Se pudermos ter 2 aulas para todos os componentes curriculares, é o ideal para o nosso aluno. Isso é oferecer a ele mais possibilidades de crescimento
e de avanço dentro dessas disciplinas, né? O aluno que entrar na segunda aula, ele tem que sair na sexta aula, para que o horário de aula dele seja perfeito. Então, possibilitar tudo isso dentro de um quadro de horário de aula é uma coisa que exige realmente habilidade e competência. Então, se eu não tenho condição de fazer, eu vou buscar junto aos meus profissionais quem é que pode me ajudar. Não é entregar para ele e deixá-lo fazer sozinho. Não, é fazer junto com ele e ver quem é que pode estar me ajudando, ou se eu tenho condição de ter esse software que eu alimento ele e ele me devolve tudo prontinho. Então, cada escola é de um jeito. Então, pense na sua escola, peça para ver o quadro, o horário de classes, né, o horário de aulas. É importante que tudo aquilo que eu esteja falando aqui vocês possam visualizar dentro da escola de vocês. Então, façam essas pesquisas de todos esses documentos que nós estamos trabalhando aqui, porque é uma possibilidade de vocês entenderem melhor diante do modelo da escola de vocês. Como eu já disse, vou passar vários modelos para vocês através do arquivo que vou enviar para vocês. Mas é muito mais interessante que vocês utilizem os documentos das escolas de vocês para que vocês entendam aquilo que eu estou falando, ok?